Oi, eu sou a Hanna Meu nome é Letícia, e esse é o Anunciação Podcast. podcast dos jovens da sétima região. Nosso convidado de hoje é o mestre Wellington, natural de Cruzeiro do Sul, nascido no Seringal Julá Mirim, tem uma trajetória de esforço e dedicação para vencer na vida. Um dos esteios da sétima região, Mestre Wellington é conhecido pela doutrina firme, sempre transmitida com educação e bom humor. É casado com a conselheira perpétua há 34 anos e é pai do Felipe. Associou-se na União do Vegetal em 1982. Em Manaus, está no quadro de mestre há 33 anos e desde então ocupou diversos cargos, desde do Conselho Fiscal a mestre central. E antes da gente começar, aquele aviso. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Bem, seja bem-vindo, mestre Wellington. É uma honra estar aqui nesse podcast, juntamente sendo entrevistado, né? Porque eu não gosto muito assim de entrevista, mas esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, de entrevistar algumas pessoas da nossa região, é muito importante. E é uma honra estar aqui para poder as pessoas também conhecer um pouco da minha trajetória de vida, né? Tanto na União quanto na vida mesmo em si, né? Então é uma honra poder estar aqui juntamente aqui com vocês aqui. Legal receber o senhor e vamos começar nosso bate-papo. A gente quer saber como é que foi a sua juventude, como é que o senhor conseguia conciliar os estudos com o trabalho e o lazer. Na época que eu morava em Cruzeiro do Sul, com 12 anos eu fui morar em Manaus, né? Eu morava com a minha avó, né? A minha avó, no caso, ela teve 7 filhas mulheres e 2 delas moravam no Seringal, que era a minha mãe, era uma delas, e ela morreu e deixou 3 netos, né, para minha avó. Aí minha avó também pegou mais 3 da outra filha dela. Então, depois de ter criado 7 filhas mulheres, aí foi criar 6 filhos, homens, né? 3 de uma filha e 3 de outra. E eu era uma dessas pessoas, né? Então é o seguinte, aí eu morava com minha avó, ela me criou, e aos 12 anos eu fui morar com a minha tia em Manaus. E lá eu dei continuidade aos meus estudos e auxiliar a minha tia também nos afazeres de casa. E para mim, aos 14 anos já comecei a trabalhar. Saía de casa muito cedo, às 6 horas da manhã, aí ia trabalhar e passava o dia trabalhando. De lá eu já tomava banho na empresa e de lá já ia para a escola, que ficava perto do meu trabalho lá. E às vezes chegava em casa, a maioria das vezes, 11 horas da noite. Pegava o ônibus lotado. Então, para mim concluir o ensino médio lá em Manaus, a luta foi muito grande, né? Muita peleja. Mas eu não desisti, não. Eu tinha, dos 6 netos da dona Chaguinha, eu fui um dos únicos que consegui concluir um curso superior, né? Mas a peleja foi muito grande, porque saía a semana todinha, saía de casa, cedinho, era a semana todinha, trabalho. Chegava em casa 11 horas, amanhecia bem cedo, 6 horas da manhã, já ia trabalhar. Era a semana todinha, mas final de semana também eu não parava também. Ia por lazer, para discoteca. Não. Mas eu aproveitei muito bem a minha juventude, graças a Deus, sabe? Porque eu não tinha. Eu sempre busquei ter disposição na vida, né? Ter coragem. Porque hoje em dia, para a gente vencer na vida, o importante é a gente ter coragem, né? E marchar, assim, lutar para poder vencer na vida. Quando o senhor morou em Manaus, que morou com os seus tios, o senhor fazia também os trabalhos domésticos, além dos trabalhos, seu trabalho externo e a sua escola. Como que o senhor fazia para conciliar tudo, o trabalho doméstico também? E qual que é a importância, assim, da gente, mesmo com outros afazeres, continuar com a contribuição em casa? Isso é muito importante também, porque a minha tia, quando me levou também, foi com esse intuito também, de eu também dar um auxílio em casa também, porque ela tinha, na época, 3 filhos, né? E tanto meu tio era cabo do exército e a minha tia também, ela trabalhava também. E eu que cuidava dos meus 3 primos. Então eu fazia algumas coisas, aprendi a fazer muitas coisas com a minha tia, limpar a casa, né?
fazer alguns tipos o básico ela fazia, né? Que eu não sei muito cozinhar, mas eu fazia algumas coisas também. Mas o principal, assim, eu fazia, em termos de limpar uma casa. Até hoje, eu na minha vida, assim, não fazer, lavar uma louça, limpar alguma coisa. Geralmente, todo final do ano eu faço uma limpeza geral também lá em casa, arrumar as coisas também. Eu não me recuso de forma alguma de fazer alguns trabalhos domésticos. Eu acho que a gente está no lugar também para auxiliar as pessoas também. E eu fazia esse trabalho também para auxiliar o meu tio também. O senhor teve falando um pouco da sua história e criação. Como que foi ter que passar a infância e a juventude sem ter a sua mãe? Como um jovem pode fazer para valorizar os pais e também valorizar a criação, às vezes, com uma avó, com um tio? As pessoas às vezes dizem muito assim que o fulano foi criado com vó, ele é cheio de dengue, alguma coisa assim, mas não tem nada disso não, porque a minha avó, ela é daquelas pessoas assim que era bem católica, né? E era uma católica assim rígida mesmo, não deixava a gente fazer as coisas do jeito que às vezes criança quer fazer, né? Ou adolescente, ela corrigia a gente com tranquilidade, com amor, né? Ensinou o caminho e orientava a gente para ir para a missa, né? A gente quase todos os domingos lá em Cruzeiro do Sul, a gente ia para a missa, né? Por mais que não assistisse a missa toda, né? Às vezes saía um pouco antes de acabar a missa, porque tinha o cinema lá em Cruzeiro do Sul, e a gente às vezes juntava muito aqueles gibizinhos para vender, como meus primos tinham mais condição, que eles compravam gibi, a gente juntava a semana todinha aquele gibi, e guardava. Quando ia para a missa, levava ali aquele gibi, ia vender na frente do cinema para poder conseguir um dinheiro, né, para poder comprar a entrada no cinema, né? Mas quase todo domingo a gente ia para a missa. A minha avó era bem rente em relação a isso aí, em termos do ensino religioso, e a gente cumpria, não cumpria assim 100%, né? Porque vocês sabem muito bem que menino não é fácil não, né? Se não marcar de perto, eles dão um pouco de trabalho, mas a gente fazia o possível assim para obedecer a nossa avó, e ela orientava sempre a gente no caminho de Deus mesmo, né? Seguir o caminho, era a igreja católica, inclusive meus irmãos eram coroinha da igreja, tudo isso aí, né? E a gente seguiu sempre os mandamentos de Deus, né? Que ela orientava bem, a gente rezava também muito em casa também, que ela tinha tinha uns textos, né? Naquela época tinha uns textos, ela tinha diversos santos lá, e a gente quase todas as noites tinha as novenas, além de ir para a igreja, tinha em casa também, né? E graças a Deus eu fui uma das pessoas que eu tive o privilégio de ser criado pela minha avó, e não tem esse negócio de moleza não, entendeu? A pessoa às vezes que fala, foi criado por vó, assim, é muito dengoso, aquele negócio todo, mas não tinha nada disso não. E graças a Deus todos os 6 que ela criou, os 6 netos, além das 7 filhas, assim, sempre pessoas boas, assim, em termos de correta, direito, né? E eu sempre sou grato à minha avó, né? Porque naquele tempo lá em Cruzeiro do Sul era muito difícil, né? Em termos de criar filhos, né? Não é muito fácil não. Às vezes não tinha muito recurso, né? Mas as pessoas, tinham alguns parentes que auxiliavam também, inclusive essa minha tia, esse meu tio também, que era do exército também. Então, eu não tenho nada a reclamar da minha vida, assim, em termos tanto da minha infância, né? Porque eu fui, por mais que eu perdi a minha mãe muito cedo, né? Mas eu tive a minha avó e tive diversas mães na minha vida. A minha tia também, diversas tias também. Inclusive, se eu fosse contar a quantidade de mãe que eu já tive na minha trajetória, graças a Deus são muitos, né? Mas a gente sente, amor de mãe é diferente, né? Mas a minha avó eu chamava como mãe, eu chamava como vó, né? Eu fui bem abastecido em termos de amor, de ser uma pessoa correta, né? Ela sempre ali marcava a gente bem de perto, e no almoço a gente se adiantasse para pegar o alimento antes, ela corrigia, né? Então era orientação assim, como uma pessoa assim que segue o caminho de Deus mesmo, né? Eu reconheço o trabalho da minha avó. E eu tenho que fazer por onde nessa vida valorizar as pessoas que às vezes cuidam da gente, para poder merecer, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes
tem a mãe presente, tem o pai, e às vezes não reconhece o valor do pai, da mãe. Então deixa. E a gente precisa reconhecer e valorizar, dar o amor necessário que os pais da gente merecem e fazer por onde obedecer o que os pais da gente pedem. Isso é uma coisa que eu aprendi mesmo, né? Porque eu não fico muito assim preso assim, será que eu fiz alguma coisa em outra encarnação, às vezes para não merecer o meu pai e a minha mãe? Eu não fico muito preso nisso aí não. Um dia, se Deus achar necessário revelar, através da recordação, tranquilidade. Mas o que eu faço é o hoje, né? O presente. O que é que eu estou fazendo hoje? Para poder valorizar as pessoas que têm amor pela gente e também chegar mais perto também, porque às vezes muitos pais, às vezes o pai ou a mãe precisa às vezes de um carinho do filho e o pai também. E às vezes o filho às vezes não reconhece muito o valor dos pais que tem. Eu sempre procuro orientar também o meu filho e também alguns jovens também na união para valorizar os pais que tem, entendeu? Porque valorizando os pais que tem, dando amor, abraço, sorriso, dizer que às vezes ama o seu pai, ama a sua mãe e também fazer por onde obedecer também as coisas que eles pedem, isso é muito valioso também. Isso aí enriquece a vida da gente. Porque se a gente busca ser um bom filho, com certeza nós vamos ser bons pais, entendeu? Então eu sempre procuro falar isso para as pessoas também. E uma das coisas também que eu sempre gostei assim de valorizar a minha tia também, que deram todo o amor, todo o carinho para mim também. Durante a sua juventude, o senhor conseguiu realizar algum sonho assim de jovem ainda? Olha, muitos sonhos eu já realizei, graças a Deus, na minha vida. Eu me considero uma pessoa vitoriosa, porque vim do Alto Seringal, sem muita condição, e hoje estou numa condição bem melhor, sabe? Bem melhor na minha vida. Desse ano eu inteiro 60 anos de idade, e graças a Deus com saúde, com disposição, e eu não tenho nada assim a reclamar, assim, em termos das coisas que eu não tenho isso, não tenho aquilo. Graças a Deus eu tenho tudo da minha vida, que é principalmente a saúde, né? E disposição para trabalhar, para adquirir as coisas que eu almejo na minha vida. Agora eu tenho alguns sonhos. Eu tenho um sonho de, às vezes, tocar violão. Eu já fiz curso de violão, mas precisa de muita prática, né, para poder aprender. Cantar também, eu canto um pouco também. Eu gosto de cantar, entendeu? Por mais que eu não tenha aquela voz assim, né? Mas eu quero aprimorar também, entrar numa aula de canto também, para aprimorar a minha voz também, né? Em termos de exercitar também algumas coisas assim que eu preciso, principalmente assim, agora que eu vou inteirar 60 anos, eu quero realizar algumas coisas também. Não vou ficar, por mais que, vamos dizer, se eu chegar a me aposentar aí, que eu estou almejando isso aí, eu não vou parar, eu vou continuar fazendo alguns trabalhos e também realizando mais alguns sonhos na minha vida. Mas graças a Deus eu já me considero uma pessoa vitoriosa. A gente anunciou lá no Instagram que iria ser o senhor para fazer essa entrevista e o pessoal ficou bem animado. E a gente colocou lá uma caixinha de perguntas para quem quisesse perguntar alguma coisa para o senhor, que a gente transmitiria essa pergunta. E aí algumas pessoas perguntaram, a gente fez uma seleção. E a Luma Costa perguntou: qual o principal conselho aos jovens que o senhor pode dar a partir de sua trajetória? O principal conselho é os jovens estudar, né? Isso é fundamental. Estudar. Porque, olha, a gente vê diversas pessoas, às vezes têm a oportunidade de estudar e fica com moleza, tal, aí chega a uma certa idade, aí não tem condição, às vezes, de ter uma condição de vida melhor,
porque não aproveitou a juventude, que era o momento de estudar, de se formar, de ter um bom emprego para dar o suporte à sua vida financeira. Porque hoje em dia é muito importante a gente ter um suporte financeiro, para a gente ter estabilidade na vida. Porque você tendo um suporte financeiro, você pode, além de ter a sua sobrevivência, tem também como auxiliar as pessoas, entendeu? Eu, na época que eu comecei, eu me formei, eu estava fazendo, eu era representante quando eu me formei. Então, às vezes ia para a faculdade, né? Eu tava sendo representante lá do Núcleo Jardim Real nessa época. Às vezes saía da sala de aula, como teve uma vez, dia 23 de junho. Eu ia dirigir a sessão, mas tinha uma prova no primeiro horário. Eu tinha que realizar aquela prova. Aí saí do trabalho, fui fazer a prova, saí lá da faculdade, nem jantei, cheguei lá no núcleo, bebi uma copaça de vegetal, já tinham distribuído vegetal. Agora tu imagina, você tá na vida assim, mais estudando, mais material, aí chega lá, bebe uma copaça, aí já tem que esquecer tudo aquilo ali que tava estudando, tudo isso ali, né? E se ligar mais na vida espiritual. Não é brincadeira não, a peleja foi grande, mas graças a Deus eu venci. Às vezes tem pessoas, às vezes, que encontram dificuldade. Então, eu era representante, trabalhava, ainda fazia faculdade. Que é uma das coisas que o senhor fala também, a respeito do equilíbrio do trabalho, religião e família, né? E aí, gostaria que o senhor comentasse um pouco, assim, dentro desse assunto, como que faz para ter esse equilíbrio de trabalho, religião e família? O tripé é fundamental na vida de um ser humano, né? Quando é um tripé, né? Trabalho, família, religião. Quando a pessoa tem esse tripé, né, ele adquire mais o equilíbrio, porque, olha, eu estava solteiro, quando eu era solteiro, eu vivia só, né? Quando eu vim aqui para Rio Branco, eu vivia em diversos lugares, né? Que eu alugava apartamento, né? E eu disse, rapaz, eu trabalhava no Sesc, era auxiliar administrativo, mas o salário ainda não era o suficiente para me casar, né? Aí eu disse, rapaz, quando eu for promovido aqui, vou arranjar uma companheira. Aí eu fui promovido para assistente administrativo lá no Sesc. Aí eu digo que agora é o momento, né? Aí foi nessa época que eu fui lá em Cruzeiro do Sul e conheci a minha companheira, Perpétua. Aí eu casei, porque eu aconselho o jovem só arranjar um casamento mesmo, né? Quando tiver um emprego, porque como é que vai casar sem estar empregado, sem ter um emprego, né? Porque é sujeito a passar dificuldade, né? Então, esse tripé é fundamental. Quando, vamos dizer, uma pessoa tem um trabalho legal, né, que tem a condição de sustentar a sua família, tem uma religião e tem uma família, isso aí faz parte, um equilibra um outro, né, entendeu? É o equilíbrio mesmo. E como foi que o senhor conheceu a união? Olha, na época eu morava em Manaus, que eu fui morar em Manaus, eu tinha uns 12 para 13 anos de idade, e eu morava lá com meus tios, e os meus irmãos já, nessa época, eles vieram morar aqui em Rio Branco, eles moravam em Cruzeiro, vieram aqui para Rio Branco, e depois de um tempo, assim, o mestre Marcel, ele conheceu a União do Vegetal aqui em Rio Branco, né? Aí quando foi em 82, ele foi lá em Manaus, e me apresentou para o mestre Zé Carvalho, e me apresentou lá para quando tivesse uma sessão para adventista, ele me levasse, né? Aí ele voltou aqui para Rio Branco, então quando teve uma sessão para adventista, em 14 de agosto de 82, o mestre Zé Carvalho me levou no Calpuri, naquela época, lá em 82, então eu morava praticamente, é o bairro vizinho, eu morava no Santo Agostinho, lá em Manaus, e no Calpuri era no Lírio do Vale, então bem pertinho de casa. Então eu fui, graças a Deus, bebi o vegetal pela primeira vez lá, e dei continuidade, cheguei na União do Vegetal em agosto, quando foi em outubro, eu já me associei na União. E estamos nessa trajetória
Desde lá até... E uma das coisas que, quando eu cheguei na União, sabe, eu tinha 18 anos, eu consegui me livrar de um tanto de coisa que não é legal para o jovem, entendeu? As drogas, algumas coisas. Então, graças a Deus, eu cheguei na União, assim, com 18 anos, jovem ainda, na juventude. E eu procurei logo, assim, quando cheguei na União, me enturmar. Chegar junto, assim, das pessoas, assim, em termos dos trabalhos na União, entendeu? Batendo madeirinha, participando do preparo, nos mutirões também. Eu sempre procurei chegar junto mesmo, para trabalhar mesmo, né? Não era com moleza, não, desde o início, assim, trabalhando, chegando junto. É uma das formas que a gente encontra, assim, para conhecer a Irmandade, se dedicando pelos trabalhos da União, né? Sim. Nessa sua trajetória, o senhor chegou a ser mestre central, quando a região aqui, quando a região ainda era em todo o Acre. Era todo o estado e ainda não havia o CONAS. Nem assistentes. Como que foi essa experiência de ser mestre central sem uma assistência maior, como nós temos hoje, toda uma estrutura bem mais planejada, né? Não era tão fácil não, né? Hoje em dia já não é tão, mesmo com o CONAS já não é tão fácil, né? Mas facilitou mais, né? Mas naquela época, logo a primeira vez que eu recebi a responsabilidade de central, tinha que decidir algumas coisas e tinha que ser só eu mesmo, né? Entendeu? Viajava na região quase toda. Eu saí do meu emprego, que não estava dando mais, pedi as contas, aí abri uma loja também de CD. E quem ficava na minha loja lá quando eu viajava para alguns lugares aqui da nossa região, que era a 7ª e a 17ª região, né? E às vezes passava diversos dias, e quem ficava cuidando da loja lá era o Domingos e a secretária dele lá. Deixava lá eles cuidando da minha loja, mas ia atender as coisas da União, né? Às vezes passava mais de semana, porque tem alguns lugares aqui na nossa região que só tem um dia de ir. Naquela época era desse jeito, hoje em dia está mais fácil, né? Mas naquela época você marcava um dia para ir, vamos dizer, para Marechal Taumaturgo. Você só conseguia voltar depois que tivesse um avião fretado, alguma coisa assim, entendeu? Então passava dias e mais dias lá em Marechal Taumaturgo, né? E às vezes, vamos dizer, para ir lá para o Envira também. É a mesma coisa. Às vezes tinha um dia marcado, ia, aí não tinha avião, aí passava dias e mais dias, aí vinha para Feijó, entendeu? Aí teve uma vez que eu fui lá para o Envira, né, numa dessas viagens. Aí, no dia de voltar, conseguiram um avião, eu cheguei no aeroporto, aí tava lá, o camarada tava abriu a parte do motor, aquela parte assim que onde aparece o motor, né? Aí o camarada consertando lá, eu digo, rapaz, a gente vai nesse aviãozinho. O cara disse, rapaz, tá consertando aí. Aí ele mexia em alguma coisa, fechava ali, aí pegava a hélice assim, e girava assim para ver se o avião pegava, ele se tremia todinho, aí não pegava, ele abria de novo, dava uma mexida, digo, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Aí até que ele se tremeu todinho, o aviãozinho, aí pegou. Aí eu digo, aí vamos lá. Embarcamos, tá? O avião subiu, tal. Aí quando chegou aqui em Rio Branco, aí estava assim um tempo muito fechado, aí não foi autorizado pousar no aeroporto ali. Não foi autorizado, porque estava muito fechado o tempo. Aí ele também não tinha mais gasolina, eu acho que ele já estava acostumado. Aí vamos lá para um campo de gado. Depois do aeroporto, aí o avião desceu lá num campo de gado. Para te ver o que a gente passa às vezes, né? Aí conseguimos descer, mesmo assim, já estava para começar aquela chuva assim, ele conseguiu pousar. Aí eu liguei para minha companheira, ela estava lá no aeroporto me esperando. Aí eu disse, Perpétua, é o seguinte, tu vem na BR aqui, que vai para Cruzeiro do Sul, eu estou aqui esperando aqui, na beira da estrada aqui, porque o avião não conseguiu pousar aí no aeroporto, que não foi autorizado, eu estou aqui, pousou aqui no campo de gado, estou te esperando aqui. Rapaz, mas a gente passa cada um aqui, não é brincadeira. Mas graças a Deus a gente venceu. Mas não era muito fácil não, ser central das duas regiões. Hoje em dia, ser central aqui, só da 7ª já não é tão fácil, né? Mas graças a Deus a gente venceu, né? Tem que ter, porque quando a gente se propõe a trabalhar pela obra do nosso mestre, o mestre auxilia a gente, entendeu?
Graças a Deus eu cumpri o meu mandato tranquilo aí, sabe? Aí depois, novamente, o mestre Herculano pediu para mim, quando houve o desmembramento da região, onde ficou a sétima, a 17ª região, aí eu fiquei novamente na responsabilidade de central, e graças a Deus, quando, como diz o mestre Braga, balança o sininho ali, se não tiver uma outra pessoa, eu não sou daquelas pessoas que gostam assim, muito de estar assim como na frente da responsabilidade, não, mas quando tem necessidade, tranquilamente, se tiver uma outra pessoa, porque a gente que sabe o tamanho da responsabilidade que é ser um central, ser um representante, ou qualquer responsabilidade na União, sabe? É trabalho. Nessa sua trajetória, como é que foi a convivência com o mestre Adamir? Foi muito boa, sabe? Muito boa. Porque naquela época que o mestre Adamir chegou na nossa região, naquela época só tinha o núcleo Jolango Moura, né? E nós estávamos passando por uma tempestade muito grande lá no núcleo Jolango Moura. E já tinha sido afastado 2 representantes, aí o próximo também não estava dando conta. Aí o mestre Braga pediu para o mestre Adamir vir para a nossa região. E eu vi assim muita coragem naquele senhor. Uma pessoa simples veio para cá, para a nossa região, com toda a sua família, estabeleceu a residência aqui em Rio Branco e equilibrou, né? Equilibrou o núcleo Jolango Moura. Então eu vi assim, o mestre Adamir, para mim, aquele gesto dele que ele fez de obedecer o que o mestre Braga havia pedido para ele vir para a região e vir com toda a sua família, um gesto muito bonito de dedicação pela obra do mestre Gabriel. Eu vi aquilo ali, sabe? Porque uma pessoa veio para cá, não conhece a cidade. O filho dele já morava aqui, que era o Alquimir. O Alquimir morava aqui, aí ele veio morar aqui. E quando ele chegou, realmente, aí o terceiro mestre que naquela época lá, no Jolango Moura, eu não vou nem citar o nome, mas foi 3 mestres representantes, entendeu? Aí ele recebeu a representação do Jolango Moura, né? E equilibrou o barco. Ele fez alguns trabalhos ali para equilibrar o barco, né? Fez alguns trabalhos assim de união mesmo, né? Procurando ser uma pessoa sincera, né? Pacífica, né? Mas não deixava de mostrar ali as coisas corretas para a gente. Então a participação do mestre Adamir na nossa região foi um marco mesmo, né? Foi um divisor de água mesmo. Porque desde o momento que ele ali começou a trabalhar com a gente, tudo isso aí, o núcleo se equilibrou, né? E ele concluiu aquele mandato, iniciou um novo mandato. Aí depois de 6 meses o mestre Braga pediu para ele ver uma pessoa lá no núcleo Jolango Moura. E com 6 meses aí eles viram lá a única pessoa assim que estava em condição assim em termos de, não é que eu não tinha nem 3 anos de estrela, eu tinha 2 anos e pouco de estrela. Aí os mestres achou que era eu que devia receber a responsabilidade, né? Porque não tinha tantas pessoas também, né? Aí me elegeram lá para ser mestre representante. Aí eu recebi a responsabilidade dele de representante do núcleo Jolango Moura, concluí aquele mandato, que ele estava só com 6 meses, concluí aquele mandato, depois fui reeleito também. E o mestre Adamir me ensinou muita coisa, sabe? O senhor falou que conheceu a conselheira Perpétua em Cruzeiro, mas como que o senhor conheceu ela? Como foi que o senhor paquerou ela? Eu sou uma das pessoas o seguinte, que eu não demoro muito se eu quero uma coisa, eu vou ali e procuro os meios também para conseguir, né? Na época que eu estava próximo para voltar, depois que eu tinha saído de Cruzeiro do Sul, que eu saí de Cruzeiro do Sul, eu tinha de 12 a 13 anos, fui morar em Manaus, aí até então eu não tinha voltado para Cruzeiro do Sul. Aí vim morar aqui em Rio Branco, o Marcel me chamou para mim vir morar aqui em Rio Branco. Eu vim para cá a primeira vez depois que eu fui para Manaus, foi em 84, aí depois voltei para Manaus, aí voltei novamente aqui para Rio Branco em 85. Aí depois de um tempo, aí eu não estou lembrado qual foi o ano, acho que deve ter sido em 88, aí eu fui em Cruzeiro do Sul. Quando eu cheguei lá, aí cheguei lá no núcleo Cruzeiro do Sul, aí avistei, era umas 10 horas da manhã, avistei aquela jovem ali trabalhando. Aí eu fui para lá e me apresentei para ela.
Eram umas 10 horas. Quando foi 3 horas, eu já pedi para namorar com ela. Isso era um preparo, né? Eu digo, olha... Aí pedi para namorar com ela no mesmo dia. Aí já marcamos no domingo um encontro lá no Cais. Aí conheci a Perpétua assim desse jeito. Não, nós nos conhecemos, acho que foi em setembro, né? Aí depois eu passei alguns dias lá em Cruzeiro, voltei para cá. Aí depois ela veio aqui. Aí quando foi em fevereiro nós já casamos do próximo ano. No dia que eu fui pedir a minha mulher para casar com ela, a minha sogra achava que era só era para namorar, que a minha sogra não me conhecia, né? Aí eu comecei a falar, que eu tava querendo casar com ela, tudo isso aí e tal. Aí a minha sogra só dizia assim, ela é que sabe. E assim, já faz tempo que eu reconheço isso aí, né? Claro que a mãe da Perpétua, Dona Alice, nem me conhecia, né? Ela tava com toda a razão, né? Como é que vai entregar a sua filha para um camarada que ela nem conhece, né? E ali nós passamos mais de 1 hora lá dentro do quarto, conversando. Rapaz, foi um pedido de noivado, assim, demorado, sabe? Foi brincadeira, não. Até que de muita luta, a mãe dela, ela concedeu, né? E o que ela pediu foi para me tratar a filha dela bem. E graças a Deus nós estamos juntos desde 89 e pretendemos continuar também, né? E dentro desse assunto, teve uma pergunta no Instagram, inclusive, da Tassilene Jorge, que ela perguntou qual a orientação o senhor dá aos casais. E nisso o senhor também já pode até falar qual é a fórmula para ter um relacionamento duradouro, como é que o senhor resolve esses entendimentos. Pois é, o que é importante, olha, porque quando a gente casa, é para viver uma vida feliz. A gente não casa um para ficar puxando para um lado, outro para o outro, não, sabe? A gente casa... Porque a gente, quando é solteiro, pelo menos, eu tinha uma vida muito feliz quando era solteiro, sabe? Eu aproveitava bem a vida, né? Quando eu decidi casar, é para viver uma vida mais feliz, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas dizem, rapaz, tu vai casar e tal. Mas o casamento é muito bom, quando a pessoa procura viver uma vida de paz e de harmonia, sabe? Então, quando eu casei com a Perpétua, a gente começou a construir isso aí, né? Procurei conhecer ela, né? E ela procurou me conhecer. Procurei também respeitá-la, né? Tratar com carinho, porque o que a maioria dos casais às vezes vive em desarmonia, porque às vezes não trata a mulher com respeito, com carinho. É simplesmente isso. Quando a gente começa a tratar a companheira da gente com amor, com carinho, né? Tendo respeito por ela também, auxiliar ela também. Quanto mais amor a gente dá, a gente recebe também. Agora às vezes pessoas que às vezes quer tratar a companheira com ignorância, alguma coisa, e quer receber amor, né? Então, meu amigo, é dando que se recebe, né? É dando que se recebe. Então, desde o momento que eu procurei tratar minha companheira com carinho, com atenção, a vida da gente mudou, entendeu? Mudou. E a gente começa a construir uma vida assim de tranquilidade, de compreensão, um auxiliando um ao outro a caminhar na união, né? A gente também se auxiliando também. A Conselho Perpétuo me auxilia muito. Em determinado momento da vida, a gente se auxilia mutuamente, né? Às vezes atravessar algumas dificuldades, ali um tá do lado do outro, né? E a gente procura viver uma vida de tranquilidade, graças a Deus. E construir assim uma vida de felicidade. A gente casa para isso, para ter uma vida de felicidade. Então casar, eu ainda digo que é um dos melhores negócios que eu fiz na minha vida, foi casar, entendeu? Mas eu sempre aconselho os jovens, procure a pessoa certa, né? Porque desde o momento que a pessoa se compromete com a pessoa, é para viver para toda a vida, até quando Deus assim o permitir. Então a gente tem que ver bem a pessoa que a gente vai trazer para viver com a gente, para depois não separar, né? Porque às vezes em determinado momento da vida, o pessoal banaliza muito a família, né? Porque casa separa, e não é isso, né? A gente, quando decide casar com uma pessoa, para viver por toda a vida. Agora também, ninguém é obrigado a viver com uma pessoa
também que um puxa para um lado, outro para o outro, né? Ninguém é obrigado. Mas eu sempre procuro, durante o tempo que eu, que eu fui representante, aconselhar os casais. Procure dialogar mais com a sua companheira, né? Porque através do diálogo a gente começa a tirar as arestas, né? Limpar alguma coisa, tirar algum sentimento que não é legal, que às vezes é sujeito a ficar um sentimento porque às vezes a pessoa diz assim, eu não bato na minha mulher. E não deve, nenhuma mulher deve aceitar ignorância de nenhum companheiro, entendeu? Nenhuma mulher deve aceitar. E vice-versa, né? Porque a gente casa não é para isso, é para viver uma vida em união, né? Porque o mestre Gabriel dizia que o verdadeiro casamento é a união do casal. Então, a gente procurar não aceitar ignorância, nem vamos dizer, eu não aceitar da minha companheira, nem a companheira aceitar de mim. Porque isso aí a gente, quando eu falo alguma coisa assim, mais assim, de uma forma assim que não é legal, a minha companheira diz, amor, olha o jeito que tá falando. Eu digo, desculpa, meu amor. Foi sem querer e tal. Ali já transforma. Poxa, a gente tem que reconhecer também, sabe? Não, porque eu sou o homem da casa e não tem nada disso, não. Cada um tem o seu papel na vida conjugal, entendeu? O homem e a mulher, cada um tem o seu papel. Não tem esse negócio, não, o homem é maior, é menor, aquele negócio não. Cada um no seu lugar. Sim. E o senhor tem uma história de superação e é conhecido por falar da prosperidade. Como que a gente pode fazer para ser uma pessoa próspera? Que a prosperidade, ela não cai assim do céu, não, sabe? Ela tem que ser conquistada dia a dia, entendeu? Conquistada dia a dia. Às vezes vamos dizer, como é que eu posso adquirir determinadas coisas que faz bem para a vida da gente? Porque a prosperidade não é só o sentido assim de a gente ter recurso financeiro. A prosperidade é no sentido mais também espiritual mesmo. A gente adquirir conhecimento, clareza na consciência, né? Buscar também praticar os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do nosso mestre, né? E fazer o bem sem olhar a quem. Isso aí que é prosperidade, entendeu? Porque às vezes a pessoa só se liga muito assim em termos de prosperidade, em adquirir recurso material, e às vezes também, tem condição de auxiliar uma outra pessoa que está precisando, e não faz. Que prosperidade é essa? Para mim isso não é prosperidade. Prosperidade é quando você adquire condição espiritual de se auxiliar outras pessoas também. Se eu tenho alguma coisa que eu acho que é bom para mim, eu também quero para o meu próximo. Isso aí que é prosperidade. Tem tantos exemplos do nosso mestre que ele deu, tem tantos exemplos que a gente pode aprender e colocar na vida da gente, entendeu? Porque de que vale a pessoa ter a maior riqueza no mundo e às vezes ver uma pessoa passando necessidade e a pessoa não auxiliar? O mestre fala que o amigo é aquele que mostra. E como que a gente faz para ser um bom amigo, mostrar a verdade para aqueles que a gente quer o bem, mas sem feri-lo? Para falar alguma coisa para uma pessoa, tem que ser com jeito também. Não adianta querer só transmitir a sua verdade, né, ali de um jeito assim, que não é o momento certo. A verdade também tem que ser no momento certo. A gente também chamar a pessoa também ali com tranquilidade, né? E a gente tem que ver se a gente está no lugar também de mostrar aquilo ali, né? Porque às vezes a pessoa quer tirar um cisco do olho da pessoa e às vezes tem uma trave no seu olho também. O que adianta, né? Porque será que eu tenho condições de às vezes mostrar alguma coisa para uma pessoa? Será que eu não estou precisando mais de que aquela pessoa também? Entendeu? A gente tem que se avaliar também, nesse sentido também. Mostrar a verdade é muito bom. Mas às vezes, será que eu estou disposto também a ouvir também? Porque tem muitos, eu não vou dizer muitas pessoas, mas tem algumas pessoas que gostam de mostrar a verdade para uma outra pessoa. Mas às vezes, quando uma pessoa vai mostrar para ela às vezes não aceita, né? Então eu acho que a gente tem que também tá acessível também a alguma pessoa que venha mostrar alguma coisa para a gente ouvir com tranquilidade, né? Ali examinar,
né? A pessoa me mostrou. Tudo tem um jeito. Se a gente mostrar com um jeito certo, a pessoa aceita com mais facilidade a verdade. Agora, às vezes, a verdade, assim, como dizer, nua e crua, aí é mais difícil a ver a pessoa aceitar. Mas se a gente tiver jeito de mostrar, a ciência está nisso aí. É o jeito de mostrar a verdade ou trazer a verdade para uma pessoa. Buscar ser amigo da pessoa. Porque eu procuro ser sincero com a pessoa. Se eu tenho uma abertura, tranquilidade para chegar com a pessoa, dizer, olha, o jeito que tu fez aí, eu achei que, sabe, tu podia melhorar nesse sentido aí, né? Eu trago orientação, mostro o jeito que da minha visão, né? Às vezes a pessoa não gosta. Aí, quantas vezes a pessoa já me mostrou também que eu não gosto na hora, mas depois a pessoa vai examinar, aí diz, pô, fulano estava certo. Procuro transformar aquilo ali. E na espontaneidade também, né? Que isso, inclusive, já entra na última pergunta que a gente vai fazer do Instagram da seleção, que é a pergunta da Luma Maria, que ela pergunta qual o segredo da sua dinâmica e alegria, e já entra no qual o segredo da espontaneidade também. É porque a gente que, olha, a gente que veio uma vida assim um tanto sofrida, né? Sofrida assim no sentido assim, né? Não teve aquela condição, né? Assim financeira para ter tudo o que queria, né? Porque eu lembro muito bem quando era criança, assim, né? Época de Natal, aí amanhecia o dia, tinha aquele negócio assim, não. Dia 25 acordava bem cedo para ver se tinha alguma coisa debaixo da cama ali, aí eu olhava, não tinha nada. Né? Ainda bem que vai editar depois. Aí é o seguinte, aí chegava lá fora, aquelas crianças estavam tudo com carrinho, alguma coisa assim. A gente, quando é criança, sente muito isso aí, entendeu? Sim. Porque se cria aquele negócio, não, Papai Noel vai deixar Só pro um bom presente, tal, aquele negócio todo, tal. Aí a criança já vai dormir ali já com aquele pensamento, levantar bem cedo para ver se tem aquele presente, tal, e não tem, né? Então a vida assim tem, é claro que hoje em dia as crianças hoje em dia não aproveitam tanto que a gente aproveitou na nossa infância, porque as brincadeiras eram muito diferentes, né, das que tem hoje. Hoje em dia tem mais o celular, né? Ali aquele negócio mais jogos eletrônicos, mas naquela época era carrinho de madeira, era carrinho feito de tampa, assim, de uma lata, alguma coisa assim, e outros tipos de brincadeira assim que a gente fazia, né? De tomar banho na chuva também. Eu, graças a Deus, tive uma infância muito feliz lá em Cruzeiro. Não tenho nada de reclamar, por mais que não tinha aquela condição financeira, tudinho e tal, mas tinha um principal, ser espontâneo também. Brincar, passar o dia todinho, ir para a escola, estudar, tudo isso aí e tal. Eu não tenho nada a reclamar disso aí, não, sabe? Graças a Deus tive uma vida feliz. E eu cresci também nesse sentido também. Poxa, a vida já não é tão fácil. Se a pessoa for uma pessoa mais fechada, se torna mais difícil, né? Eu me sinto uma pessoa vitoriosa, sabe? E vamos dizer, por mais que a gente passe por algumas situações na vida da gente, mas a gente tem que ser grato já o que a gente tem. Porque a gente não tem nada, a gente não leva nada daqui. O que é importante é a gente buscar se desenvolver, arranjar condições de evoluir mais, para poder a gente se aproximar mais de Deus, né? Para poder, o que de real a gente conduz com a gente, é o nosso conhecimento, é a nossa evolução espiritual. A gente sabe que o senhor é uma pessoa que gosta de viajar, aprecia filmes, gosta de música, né? Gostaríamos de saber que o senhor compartilhasse com a gente uma indicação de viagem, ou relatar uma viagem que lhe marcou muito, uma indicação de filme que o senhor gosta também, e música. É tipo o nosso momento cultura. Isso. Ah, certo. Olha, viajar, olha, teve diversos lugares que eu já fui, né? Mas eu gosto mesmo de mar e sol. Eu gosto mais de litoral, entendeu? Já fui para Portugal, Espanha,
Itália, aqui em Peru também. Esse lugar frio, eu não gosto muito de frio. Eu admiro toda aquela beleza, tudo isso aí, mas eu gosto mesmo é de mar, de praia, né? Que é um dos meus sonhos também, é um dia morar no litoral, né? Tô na peleja também. Porque é algo, o próprio meu nome já diz, eu sou da costa, né? Os da costa, daquela época, os portugueses vieram aqui pro Brasil, tinham os da costa, que ficavam na costa, e tinha os da Silva, que entrava para a selva, que eram os da selva, né? Aí ficou os da costa e os da Silva. Eu sou da costa. E a minha mulher é da Silva. Mas ela não gosta também muito de estar dentro da floresta também. Ela gosta também de mar também. Filme, né? Um dos filmes que eu gosto muito de assistir diversas vezes é A Cabana. A Cabana é um dos filmes assim, que eu gosto mais, assim, de assistir diversas vezes. Tem outros filmes, tem. A música, uma das músicas que eu gosto, eu sou um dos... na época que eu trabalhava lá no Sesc, eu saía no meu intervalo, ia lá para Descardoso. Eu passava o meu intervalo todinho escolhendo música lá para levar para o Salão do Vegetal. Às vezes escolhia, fazia um pacote assim de CD, aí selecionava só algumas músicas, aí a pessoa gravava só aquelas músicas selecionadas ali. Eu fiz muito isso aí, entendeu? Então tem muitas músicas que eu gosto, mas eu vou colocar só uma aí que eu acho que atende a todos, que é Clareou, do Diogo Nogueira. Para mim, aquela ali, também. ela traz um bálsamo assim, de tranquilidade, né? Para a gente saber viver na vida. E para finalizar, que a gente já está entrando no mês de julho, já em festa por causa do dia 22 de julho, o mestre Gabriel diz que criou a União do Vegetal para fazer uma paz no mundo. Como podemos fazer para ter essa paz presente no nosso dia a dia? Olha, a paz, ela começa no lado da gente, sabe? E também começa também no nosso interior. Se a gente começar a fazer um trabalho de a gente se harmonizar com a gente mesmo e também na família da gente, essa paz chega também na união, entendeu? Chega na convivência com os irmãos, na convivência no nosso trabalho, na nossa família. Em tudo, né? Então, a paz é quem faz mesmo, é a gente mesmo, entendeu? Né? E fazer um trabalho assim de união com as pessoas, de saber lidar com as pessoas, porque a lida do dia a dia que é o mais importante, sabe? A gente tratar as pessoas com respeito. Começa a fazer isso aí. Aí as pessoas começam a ver a gente de uma forma assim que é diferente, né? Olha, fulano me trata com respeito aí, eu vou fazer o mesmo ali. Muito bom, Sim. muito bom essa conversa. E se o senhor quiser fazer as suas considerações finais, fazer algum agradecimento. Fique à vontade. Nós aqui estamos agradecendo a sua... Não, olha, você é aquilo que eu falei no início, esse trabalho que vocês estão fazendo é de muita importância, né? As pessoas conhecerem um pouco da gente, né? Hoje sou eu entrevistado, amanhã pode ser uma outra pessoa. A gente começa a conhecer o lado da pessoa, né? Como é que a pessoa... às vezes, o mestre é uma pessoa ter a vida fácil. Porque às vezes a gente acha que a vida do vizinho sempre é mais fácil do que a nossa vida. E às vezes não é. Às vezes o vizinho da gente passa mais dificuldade que a gente. Então esse trabalho de vocês aí da OE é muito importante, sabe? Porque as pessoas vêm para cá, falam algumas coisas, as pessoas ouvem a gente, né? Tiram o que é de bom. O que é importante é a gente escolher o que cada um tem de bom para poder servir de exemplo para a vida da gente. É o que eu procuro fazer. Eu nunca gostei, viu, Moraes, de muita entrevista, né? Eu sempre procurei fugir de entrevista, mas estou hoje aqui, né? Teve um momento ali que tocou um pouco da emoção, né? Eu sou uma pessoa muito sensível, assim, para me chorar com facilidade. Se alguém fala, assim, que eu sou chorão, eu também não estou nem aí, sabe? Eu procuro ser uma pessoa, assim, espontânea, né? Isso aí com toda a tranquilidade. Eu não fico assim chateado que a pessoa dizer que eu sou chorão, não. Eu sou chorão mesmo. E esse foi mais um Anunciação Podcast. A gente agradece a todos que nos assistem.
Agradece muito ao senhor também por contribuir com esse trabalho, Uhum. por apoiar. E também agradecemos ao nosso amigo Willames por ceder o estúdio para as nossas gravações. E a todos vocês que nos assistem, mais os nossos produtores, Neidiane Moraes.